Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ciência Adaptativa, o podcast do nosso INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. Meu nome é José Alexandre Diniz Filho, eu sou professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás e coordenador desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o INCT, em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. Os INCT são um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, financiados e mediados pelo CNPq, e que tem por objetivo alavancar grupos de pesquisa que vão desenvolver trabalhos de ponta, tecnologia de alto nível, internacionalização, e com isso a gente consegue, então, avançar todo o conhecimento científico do Brasil. Nós temos hoje mais ou menos 200 INCTs em atividade no Brasil, dos quais 2 deles estão sediados na Universidade Federal de Goiás. E o nosso INCT, em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, tem por objetivo exatamente propor soluções ecoevolutivas, ou seja, integrando diferentes áreas da biodiversidade, genética, ecologia, evolução, biologia molecular, para tentar resolver os desafios que são impostos pelas mudanças ambientais globais. E nesse nosso episódio de hoje nós vamos discutir a organização da ciência no Brasil, as políticas públicas e as redes de pesquisa. E para me ajudar a discutir, e a conduzir toda essa discussão, nós temos aqui a professora Mariana Teles, que também é da PUC Goiás e da Universidade Federal de Goiás. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor Wendel Coutro, que é da área de Química, foi diretor do nosso Instituto de Química da UFG e atualmente é pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade. E também a professora Priscila Valverde, que é vice-reitora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da PUC Goiás, mas que foi, durante um bom tempo, Priscila, pró-reitora também de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC. Eu acho que o ponto inicial para a gente começar a nossa discussão, dando um passo atrás para a nossa audiência, é a gente tentar entender e começar a discutir o que é ciência no Brasil, como a ciência no Brasil se estrutura. E claro que, inclusive, pela posição institucional de vocês, como pró-reitores, como vice-reitora, participando da administração da universidade num nível mais elevado, qual o papel da universidade em todo esse processo de pesquisa, tanto em termos de construção do conhecimento, mas principalmente também construção das novas gerações que vão trabalhar como pesquisadores. Então, Wendel, como que você entende esse nosso sistema de pesquisa em grandes escalas? Bom, eu entendo a pesquisa hoje, a dependência de um grande investimento, principalmente no que se refere a bolsas, a equipamentos, auxílios, de uma maneira geral. E nós temos hoje tanto o CNPq quanto a CAPES, temos aqui no estado a FAPEG e temos também a nível nacional a FINEP. Então são as principais agências que financiam a infraestrutura, que financiam as bolsas para a iniciação científica, para a pós-graduação, e também os projetos que visam acordos bilaterais, acordos internacionais, e no âmbito regional, temos que destacar o papel da FAPEG, sempre atuando de forma estratégica com editais que têm alavancado o nosso estado, colocando vários grupos, várias universidades em posições de liderança nacional e internacional. Uhum. Ótimo. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco de como que essa estrutura de financiamento chega dentro da universidade. E aí, Priscila, você podia falar um pouquinho para a gente qual que é a dinâmica interna dentro da universidade, que a gente acessa esse tipo de fomento ou estimula pesquisadores e estudantes a conseguir acessar essa rede de financiamento. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, estar participando aqui dessa iniciativa tão importante, Falávamos há pouco da importância da divulgação científica, então eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de participar. Então, assim, só retomando o que o professor Wendel falou, a gente tem uma estrutura que ela está fundamentada nas universidades, que elas são o principal pilar da estrutura da pesquisa no país, diferente de outros países que fazem pesquisa nas empresas, por exemplo. Então, aqui a gente tem as universidades, as agências de fomento e o nosso MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele faz essa articulação que
basicamente parte do governo, né? A gente deveria ter indústria, empresas mais presentes, acho que esse é um gargalo importante, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Mas as universidades, elas são o ponto central das pesquisas no nosso país. Especificamente nos programas de pós-graduação estrito sensu. Então, os mestrados, os doutorados, eles são responsáveis por grande parte da produção científica no nosso país, e é por meio deles que a gente consegue captar esses recursos que estão nas agências, né, que o professor comentou. Então, a gente estrutura a pesquisa nesses programas, tentando sempre articular com a graduação, os cursos de graduação, os estudantes que estão entrando na iniciação científica, professores pós-doutorandos, articulando redes com outras estruturas. Mas para a gente é um desafio, né, no país. A gente tem que fazer tudo. Tem que buscar os editais, que geralmente é por meio de editais, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Então, são feitos os editais públicos, a gente se organiza para concorrer a esses editais, e aí o pesquisador no país, ele faz de ponta a ponta, né? Desde captar até a prestação de contas e a publicação, né? Então, a gente faz isso tudo dentro das universidades. Hoje, nós temos várias universidades de ponta no Brasil. Eu diria que a pesquisa, por ser tão recente no país, né, se a gente comparar a Europa, aí, a pesquisa no Brasil é segunda metade do século XX para cá, de forma mais estruturada. Né? Então, se a gente comparar com outros países, nós temos uma pesquisa muito avançada. Mas ainda falta andar, né, alguns passos para que esse impacto ele chegue na população e ele chegue também a esses cenários que a gente demonstra, né, para o mundo, que nós fazemos produção de qualidade. Eu acho que tem um ponto interessante, né, Priscila, que você levantou, que você já começou destacando, né, o Wendel falou das agências, e você, né, já entrou na questão da universidade, que a maior parte da pesquisa vai ser feita no Brasil, nas universidades. Sim. Essa proporção, né, de pesquisa sendo feita na iniciativa privada, nas corporações, nas grandes empresas, nas grandes companhias e na universidade, varia de país para país, mas no Brasil ainda é muito focada nas universidades. Sim. E aí eu acho que a gente tem uma certa dualidade, né? Porque, como você falou, a gente vai ter que fazer tudo. Então, imagina, você tem uma instituição, como as nossas instituições, que na realidade são instituições de ensino, né? De formação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas é que são responsáveis pela produção científica e tecnológica e inovação no país. Quer dizer, então, a gente fica, né, nessa dificuldade, vamos dizer assim, de diferenciar essas coisas, e isso termina se acoplando no Sistema Nacional de Tecnologia de uma forma mais complicada do que em outros países, em que você consegue setorizar um pouco melhor. E isso cria, né, Wendel, para a gente na universidade, uma certa dificuldade, né? Imagino, por exemplo, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, de gerenciar essas atividades, ou melhor, de compatibilizar essas atividades de ciência em termos de pesquisa e inovação com as atividades mais tradicionais de ensino. Sim. E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, de uma maneira geral, não entendem muito bem isso, né? Porque a visão que está correta, a visão da universidade, ela é basicamente para a formação. Né? Mas, ao mesmo tempo, você está formando e você está, ao mesmo tempo, gerando e girando todo o sistema de ciência e tecnologia. Né? Embora a gente tenha sempre uma integração da pesquisa entre o ensino e a sociedade, né? Vamos dizer assim, muitas empresas hoje têm procurado as universidades para o desenvolvimento de soluções práticas e direcionadas para a indústria, por exemplo. E esse também passa a ser um papel da universidade. E o envolvimento universidade e empresa acaba que fortalece a instituição e permite você formar profissionais mais preparados para o mercado ou mais preparados para trabalhar com inovação, buscando aquela solução que às vezes não passa por uma pesquisa tradicional. E na sua área de química, por exemplo, isso vai ser muito mais forte. Né? A química acaba que, não vou dizer privilegiada, né? Mas a química tem um envolvimento direto com uma fronteira muito ampla com a ciência, né? Então, voltada para alimentos, voltada para as indústrias, por exemplo, do petróleo, as indústrias farmacêuticas. Então, o conhecimento da química básica, quando direcionado para uma aplicação específica, você consegue usar a criatividade e ter soluções que a indústria quer. E a indústria não tem condições de desenvolver no âmbito da indústria. Então, cabe às universidades criarem um instrumento para atraí-los
e respaldar ou resguardar ambas as partes quando a gente fala de propriedade intelectual. Então, esse é um papel do qual a Pró-Reitoria hoje é responsável e tem tentado dar um start agora para otimizar todo esse processo para todo mundo, né? Para ficar o mais fácil possível. Excelente. Eu fiquei ouvindo aqui pensando, acho que há alguns anos atrás a gente vinculava muito pós-graduação, estrito sensu, né, mestrado, doutorado, àquela pessoa que quer ser pesquisador. E nos últimos anos a gente tem um acúmulo de discussão em relação a isso, de que, na verdade, até vinculando com a questão da indústria, né, que um bom profissional que quer se qualificar e permanentemente, pensando na ideia de formação continuada, né, o mestrado e o doutorado, ele pode ser também aquele lugar em que a pessoa continua a sua formação e não necessariamente ela vai virar um pesquisador ou uma pesquisadora. Então, eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso, Priscila, se você vê assim também atualmente, né? Até para a gente mostrar para a audiência, né, para a pessoa que não está muito vinculada academicamente, que isso pode ser, né, um lugar para formação continuada e inserção, né, na indústria, em outros locais, né, onde a pesquisa é necessária também. Eu acho que, falando o que você está falando aí, pensando no raciocínio do Wendel também, a gente, por muito tempo, a gente fez um discurso errado, né? Eu digo a gente, a academia, a universidade, de que as pessoas tinham que estar cada uma na sua caixinha. Então, eu acho que a gente tem crescido nesse sentido de trabalhar a linguagem, de melhorar, ver que a pesquisa ela está em todos os lugares, né? Não está ali só no laboratório, Está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia. E, para isso, a gente precisa aprender a linguagem das empresas, a linguagem da indústria, que em algumas áreas é favorecida, mas eu vejo que em outras áreas nós temos muita dificuldade de chegar até o empresário, até a pessoa que está lá na indústria e dizer, olha, a gente resolve aquele problema seu, que é do seu cotidiano, lá na universidade a gente pode resolver com tal, tal e tal grupo. E do nosso lado de cá também, né? A gente não pode ficar preocupado em formar pesquisador só para a carreira acadêmica. Nós não temos nem espaço para isso, né? E nem é nosso desejo. Eu acho que o desejo do pesquisador é cada vez mais que a pesquisa ela esteja inserida na sociedade, valorizada na sociedade, né? Para chegar lá na ponta, porque afinal de contas a pesquisa é para quê? É para resolver o problema da comunidade, da sociedade. E se a gente aparta parte, né, as empresas, as indústrias disso, é uma parte muito considerável que, inclusive, está, né, sendo desenhada a nossa estratégia aí, né, falando um pouco de política, que coloca como um dos pontos fundamentais a gente unir a pesquisa à indústria. Então, nós temos que fazer essa mudança de chave. Eu acho que nós já avançamos muito, né, na universidade, a gente tem várias ações assim, mas precisamos avançar mais. Então, eu acho que esse raciocínio seu é perfeito, né? O pesquisador, aquele que está lá no mestrado e doutorado, ele tem que ampliar os seus horizontes para além daquilo que ele faz na academia. Né? E aí, nesse contexto, né, Priscila, a gente está falando do famoso tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, e na realidade a extensão hoje, né, cada vez mais forte, claro que varia de área para área, né, como o Wendel falou, por exemplo, a química vai ser privilegiada, as áreas mais aplicadas, você termina que a extensão começa a ir muito na direção, né, de inovação, de interação com as indústrias e tal, e eu sempre me preocupo com a ideia do tripé, né, porque na realidade eu sempre defendi que na verdade seria um tridente, não um tripé, né? Porque na realidade a base da nossa instituição, das universidades como instituição, seria a produção de conhecimento. E a partir da produção de conhecimento é que você sairia para o ensino, para a pesquisa em si, né? Quer dizer, você realmente avançar em novos conhecimentos e você levar isso, digamos, para o setor privado, né? Quer dizer, então, na realidade, você teria a pesquisa como uma base, né, em termos do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que desencadearia todo esse processo. E a minha preocupação, né, termina sendo que as pessoas terminam fazendo a mesma coisa, e aí você termina gerando, você não tem os pesquisadores dedicados a isso, a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, você era diretor do Instituto de Química até pouco tempo, quer dizer, você termina tendo que lidar
no nível individual, né, com as pessoas trabalhando. Algumas trabalham com pesquisa, outras com extensão, Sim. outras só dão aula, e na realidade esse sistema teria que ser mais bem pensado, Mais né? integrado, Talvez né? mais integrado, né? Isso a gente está fazendo assim, a duras penas, né? Porque nós estamos sendo avaliados para isso agora, Sim. né? A questão de extensão ou de ação social, aí cada lugar vai chamar de uma forma, tem sido constante nas avaliações, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, nós estamos tendo que responder por isso, né? Enquanto eu acho que deveria ser um processo natural, né? Se você faz pesquisa, você tem que devolver para a comunidade, você tem que ensinar o pesquisador. Exato. Mas são questões, assim, que elas são mais profundas do que isso, né? Às vezes, o pesquisador, ele tinha que estar lá no nível estratégico, pensando e articulando, e a gente está no nível operacional. Fazendo e preocupando com nota fiscal, prestação de contas, né? Que faz parte, sim, faz parte, mas a gente vê que em outros países isso é mais compartimentalizado, né? Então, você tem escritórios de projetos que vão lá, você só preocupa com a sua pesquisa, com a produção, com os estudantes e a extensão. Já é bastante coisa. Que é muita coisa, né? Então, acho que a gente tem feito isso, tem pesquisadores que são natos, né? Eu vejo, assim, muita gente que já faz a pesquisa já pensando em como que vai divulgar, em como que envolve aluno de todos os níveis e tal, mas tem pesquisadores que são mais resistentes, né? Que acham que aquilo ali ele vai impactar, ele precisa só daquela produção dele. Hoje a gente tem visto que isso tem mudado. Sim. Parte também é da forma da avaliação, né? Como que a gente é cobrado, você acaba induzindo o seu caminho pela forma que você é avaliado. Então, por muito tempo, eram os artigos. Então, você tinha que publicar no Qualistal para encaixar, né? E agora não, agora a gente está vendo uma avaliação diferente, exatamente porque nós vimos o impacto dessa questão puramente produtivista, né, na nossa formação acadêmica. Sim. Então, são questões para a gente pensar mesmo, né? Sim. E tem também a questão da popularização da ciência, né, que eu acho que o MCTI hoje vem estimulando as universidades a aderirem, a implementarem. E quando você fala em popularização, o que é popularizar? Né? É divulgar, mas também atrair os jovens para a instituição. Então, a UFG, por exemplo, tem liderado algumas Olimpíadas, realizado algumas Olimpíadas, dos quais o estado inteiro participa, né, na fase regional. E é muito bacana ver aqueles jovens de 10 anos, 12, 15, 16, conhecendo a universidade pela primeira vez e se interessando pelo que se faz aqui. Então, às vezes se pensa que o Centro-Oeste é só agro, mas é muito mais do que isso, né? Hoje tem IA, ninguém fala de IA sem falar no Centro-Oeste. Então, a divulgação passa por um processo até mesmo quando a gente entende o que é extensão. Então, às vezes essa confusão vem de uma dúvida, o que é extensão? Né? Então, muitos pesquisadores hoje não sabem. Então, na época de diretor, muitas vezes eu precisava tomar alguma ação de cadastrar um projeto de extensão de algum docente. Mas não era extensão, era pesquisa. Só que o mesmo projeto de pesquisa, ele tinha aplicação que se enquadrava em extensão. Tem um braço. Então, esse tripé, exato, esse tripé, talvez um tridente, ele se encaixaria melhor mesmo, sabe? Então, eu concordo, acho que com essa visão. E eu acho que popularizar, acho que atrai a pesquisa, a inovação, a extensão e traz tudo junto. E quem ganha com tudo isso é o ensino, porque vai aumentar a atratividade para esses jovens que ainda não sabem o que querem para o futuro. Então, passam pelo momento de escolher o que querem. Verdade. Eu gosto, assim, da ideia, eu penso que na universidade, o foco, assim, eu gosto de pensar isso para a minha atuação, vamos pensar assim, né? Que eu quero formar, a gente sempre, independente do nível, a gente está focado em formar pessoas qualificadas, né? E que a gente pode usar a pesquisa e a extensão como meios para uma boa formação, né? Sim. Então, se a gente consegue que todo mundo pense assim, né? A gente consegue entremear melhor a pesquisa e a extensão nas nossas atividades de ensino e, com isso,
conseguir fechar isso de uma forma interessante. Isso é nítido quando a gente vê assim, você está lá, nós temos, né, andado por aí várias vezes, é nítido quando uma pessoa participa de projetos de pesquisa e extensão. A diferença é que ele faz independente de onde ele está atuando. Exato. É uma outra visão, né? É uma forma de ver o mundo diferente, de perguntar as coisas. Então, assim, eu acho que o estudante hoje, ele não pode sair da universidade só com o ensino, apesar de ser muito importante. Mas ele tem que vivenciar todas essas áreas, né, que nós colocamos aqui, esse tripé ou tridente aí, e que ele tem que vivenciar. E a questão da divulgação científica, por isso que eu acho tão importante podcasts igual esse, porque às vezes nós também temos muita dificuldade para comunicar. Sim. Né? Às vezes é simples você sentar e falar sobre sua pesquisa, mas falar dessa pesquisa para quem não entende daquela área específica que você está falando. Então, às vezes isso não chega, né, da forma que deve chegar. E o podcast, essas mídias que a gente está utilizando mais agora, elas chegam mais, né? Porque as pessoas estão mais abertas a esse tipo. Então, às vezes, ela está lá fazendo alguma coisa e está ouvindo um podcast e aprendendo uma coisinha a mais. Então, a gente tem que fazer com que, né, essa linguagem nossa tão difícil, às vezes, ela atinja o público que a gente quer, que na verdade é todo mundo. Sim. Né? O estudante que está lá no ensino fundamental, para que plante a sementinha dele, ele vai para o médio, aí ele participa de uma Olimpíada, ele vê, então isso aqui é legal, né? Que o cientista não seja aquele que a gente vê, né? Aquele olhando lá no microscópio, aquele estereótipo, né? Então, é muito importante. Eu acho que sintetizando, né, gente, quer dizer, a gente começou falando que a gente tem uma boa parte da pesquisa no Brasil sendo feita nas universidades, então eu acho que para uma audiência, né, de um podcast, né, como o Ciência Adaptativa, que a gente está se propondo a alcançar, é interessante que essas pessoas percebam que a maior parte da pesquisa é feita no Brasil, nas universidades, e são as mesmas pessoas, claro que, né, no nível individual não, mas institucionalmente são as mesmas pessoas que estão fazendo extensão, estão fazendo divulgação, estão indo para as empresas, estão ensinando e estão produzindo conhecimento. E fazendo gestão. E fazendo gestão, né? Quer dizer, então, na realidade, a gente tem esses papéis todos, né, dentro da universidade. Então, a gente viu muito isso, por exemplo, na época da pandemia, né? Por exemplo, as universidades responderam, inclusive a nossa, né, a UFG, a PUC. Sim. Quer dizer, a gente respondeu muito rápido, né, em alguns casos até mais rápido do que alguns órgãos que eram mais especializados em termos de uma demanda emergencial que surgiu, né? Então, a gente viu a universidade se movimentando. E aí isso me lembra uma outra coisa que vocês, né, já tangenciaram, que é a estrutura da universidade. Porque, na realidade, assim, claro, a gente está vendo um movimento, né, e eu acho que você tem acompanhado isso mais de perto, Wendel. A nossa universidade está estruturada como uma universidade, sei lá, do século XIX, né, naquelas áreas mais tradicionais, né, nos cursos mais tradicionais, em termos de formação. Tudo bem, e aí a gente vai saindo para essas outras atividades, mas a estrutura institucional, ela termina sendo uma estrutura um pouco mais... eu diria engessada, né? Por uma questão de, né, normal, histórica, mas assim, a pergunta é, será que essa estrutura que a gente tem, por exemplo, departamental dos institutos, né, ela é capaz de superar, de alcançar esses desafios que a gente está falando, né, esses novos desafios aí para o século XXI? Eu entendo que, assim, eu vejo muitas universidades fora do Brasil com uma visão mais temática, em prol de às vezes até de uma profissão que não existe ou que está sendo implementada. E eu acho que a criação dos centros temáticos hoje, os centros de excelência, os centros emergentes, com uma natureza multi- e interdisciplinar, é uma grande estratégia para um futuro muito próximo de buscar a formação de conhecimento, transferência de tecnologia, mas para soluções mais práticas que fogem um pouquinho dessa visão tradicional que nós temos nos departamentos, nas unidades. Então, às vezes, tem pesquisadores que atuam numa determinada unidade acadêmica, mas que a sua área de atuação é mais voltada para
uma aplicação fora dela. Né? Isso é muito comum. Muitos químicos atuam na área da farmácia, muitos farmacêuticos atuam na área da química. Né? Perfeito. E essa complementação, acho que é o que faz toda a diferença. Então, eu vejo o estado de Goiás, por exemplo, com as ações pioneiras aí pela FAPEG, de criar esses centros de excelência em temas estratégicos, é uma grande aposta para o futuro. Eu sei que muitos centros já estão dando resultado, um investimento relativamente baixo, né? Mas com 2 anos de existência já estão entregando métodos, metodologias ou tecnologias para a saúde ou para a comunidade de uma maneira geral. Então eu vejo que isso no futuro vai se tornar, caso se torne uma frequência maior, eu acho que a gente consegue ter um impulso muito mais significativo na ciência. Mas aí concordo plenamente. Só que a minha preocupação é que a gente termina gerando uma estrutura dual, né? Quer dizer, é como se você tivesse 2 universidades coexistindo, né? Quer dizer, você tem uma universidade moderna em centros temáticos para resolver problemas específicos, né? Por exemplo, esse desenho dos nossos centros de excelência da FAPEG, que coexiste com a estrutura, vamos dizer assim, tradicional, né? Então, a gente tem alguns desafios aí, né? Eu acho, em termos de como lidar com isso, né? Eu acho que, com certeza, ele estava falando, eu estava pensando nisso. Na verdade, os centros e NCTs, a gente está dando um jeitinho de burlar essa rigidez. Eu acho positivo. Eu acho que é uma forma de você forçar o sistema. Olha, esse centro aqui, né? Genética e genômica. Não tem como você fazer um centro de genética e genômica só com geneticistas. Exato. Não, você tem que ter o biólogo, você tem que ter o professor médico, lá o pedagogo, tem que ter o agrônomo. O cineasta, tudo. Tudo para ter um centro. Então, é uma forma de forçar essa estrutura que é milenar, né? E a gente sempre tenta, assim, eu fico olhando, por exemplo, nas metodologias de ensino. Você tenta fazer um curso completamente, assim, disruptivo, revolucionário. Tá, funciona 2 meses. Depois as pessoas querem voltar Por uma coisa mais tradicional. O próprio para o estudante. que é conforto, né? E hoje o estudante, ele não tem mais o perfil de ficar lá sentado olhando para a nuca do outro, né? Então a gente tem, assim, tem que realmente repensar. Eu vejo que os centros e NCTs, né, essas iniciativas transdisciplinares, elas são uma forma da gente forçar. Olha, aqui está funcionando. Né? E a gente vê que funciona. São essas estruturas, eu acho que temáticas, que funcionam, né? Que fazem, assim, a produção ela realmente ficar... ela ter impacto, ela gerar impacto, porque o que a gente tem fragmentado, você vai gerar um impactozinho ali, ó, na área pontual, mas se você tem todo mundo, a equipe toda trabalhando junto, aí você vai gerar um impacto que realmente é visto pela sociedade, que você pode apontar. Eu concordo muito. Acho que os projetos do Araguaia, por exemplo, né, o PPBio Araguaia que a gente está executando com a PUC, junto com a Araguaia Vivo, mostrou muito isso para a gente. Sim. A gente conseguiu ver isso. Aí, te ouvindo, eu fiquei pensando assim, voltando lá para a formação da iniciação científica e do mestrado e doutorado, e pensando em rede, né, e como rede parece ser uma forma de fazer ciência que é mais disruptiva e vai mais, alcança mais, né? Como que a gente pode estimular essa interação da graduação com a pós-graduação, pensando já na formação desses profissionais, né? Já de forma interdisciplinar, né? Pensando que isso pode ser importante para eles chegarem nessa estrutura que a gente tem hoje, né? De rede. Acho que... o Wendel podia falar um pouquinho para a gente disso. Tá, primeiro com relação à integração, eu quando ouvi pela primeira vez na UFG, se falando da integração da graduação com a pós, falei, como que isso vai funcionar? Isso alguns anos atrás. Hoje, eu vejo que o que estava sendo proposto, na verdade, era um estímulo, né? E que esse estímulo hoje, ele já ultrapassou, né? Então, vou pegar um dado importante. Acho que estamos aí no período de homologação das inscrições dos planos de trabalho para iniciação à pesquisa.
e houve um salto de quase 300% no número de planos voltados para o ensino médio. E muitos desses alunos do ensino médio hoje, eles atuam trabalhando no laboratório, com pesquisa, fora das atividades diárias, vamos dizer assim, com alunos de graduação, de pós-graduação e muitas vezes com pesquisadores que estão fazendo pós-doutorado. Então, a integração que antes parecia difícil entre graduação e pós-graduação, hoje já avançou. Tanto é que o estímulo para as escolas está tendo um retorno bastante favorável. Legal. E as redes, de uma maneira geral, eu entendo que hoje ninguém faz nada sozinho. Então, aquele que tenta caminhar sozinho dificilmente vai conseguir êxito nos editais, dificilmente vai conseguir êxito nas publicações, sem falar que tem o problema da redação científica, né? E quando se trabalha em conjunto, acho que você consegue, além de unir esforços, você consegue buscar equipamentos mais específicos, tentando fugir de replicar um equipamento, né? Acho que esse é um dos intuitos que a gente tem que ter como objetivo nas redes, e você acaba mesclando, né, pesquisadores de diferentes estágios da carreira. Isso. E eu acho que isso faz toda a diferença. Vou pegar um exemplo, né? Eu participo de uma rede internacional desde 2014. Na época eu tinha 5 anos de UFG, e depois eu passei a ser coordenador dessa rede. E nós já estamos há quase 16 anos, 15 anos trabalhando juntos. E hoje a gente tem uma plena convicção do que a gente consegue fazer diferente de 10 anos atrás. Trazendo jovens que estão ingressando agora na UNB, por exemplo, a fazer parte dessas redes. O CNPq tem estimulado nos editais universais também a formação de equipes. Sim. E essas equipes, grupos de pesquisa que às vezes não são consolidados, você consegue mesclar aqueles no início de carreira, um estágio intermediário, estágio sênior, e você consegue montar uma equipe, um grupo de pesquisa, vamos dizer assim, mesmo que virtual, né? Mas que possam se unir em prol de uma meta específica. Perfeito. Queria destacar 2 pontos aí que o Wendel colocou que eu achei importantes. Essa questão do compartilhamento de equipamentos, né? A gente vê que num país igual o nosso, que a gente tem um financiamento baixo, né? Entre os países da América Latina, ok, razoáveis, mas em relação a outros países do mundo, né? Nosso financiamento ele não chega a 1,2 do nosso PIB para a pesquisa científica. Então, compartilhar equipamentos é fundamental. Sim. Né? A gente tem vivenciado isso entre as nossas instituições, e essa questão de otimizar os custos é muito importante. Eu acho que isso é uma questão muito importante das redes, né? A outra, essa inter-relação entre as gerações. A gente cresce muito, né? Porque às vezes o estudante lá do ensino médio, ele tem uns insights assim que você fala, nossa, nunca pensaria uma coisa dessa, né? Então, a gente pega aquele mais experiente com aqueles mais jovens, e aí a gente consegue fazer uma pesquisa de muita qualidade, né? Então, só destacar esses 2 pontos que ele falou que eu achei muito interessante. Sim, e eu acho que aí a gente abre também, a gente tem uma outra camada, né, vamos dizer assim, de complexidade, né? A gente estava falando da instituição ter uma infraestrutura mais tradicional, e aí sobre essa estrutura a gente começa a pensar nessa coisa dos centros, né? Então, por exemplo, no caso aqui, no nosso exemplo, né, além do, claro, tem outros, mas no nosso caso específico aqui, a gente tem o INCT que está sediado, né, na UFG, o PPB o Araguaia está sediado na PUC, mas na realidade são redes que vão abranger outras instituições. Várias do estado, de outros estados e países. Fora do país. Isso. Né? Quer dizer, então, a gente tem mais uma camada de complexidade em termos desses desafios para a gente integrar tudo isso para produzir ciência, como você falou no início. Quer dizer, hoje ninguém faz nada sozinho, né? Você tem um choque, podemos até falar em choque geracional, né? Quer dizer, você tem coisas muito diferentes, o mundo está mudando muito rápido, né? Por isso que a gente chamou, inclusive, de ciência adaptativa, porque a gente vai ter que nos adaptarmos muito rapidamente para as mudanças, para todas essas mudanças que a gente tem vivenciado. E aí, quer dizer,
a gente como, né, vamos dizer assim, professor numa universidade, a gente tem que lidar com todas essas camadas, né, com toda essa complexidade para poder avançar em termos de conhecimento, etc., né? Então, é um desafio. É muito Né? complexo. E a gente combinar, né, toda a nossa infraestrutura tradicional com todas essas necessidades que a gente tem novas, né, nesses vários níveis, né? Sim, com certeza. E eu acho que a gente pode tentar deixar uma mensagem aqui, né, para os jovens. Eu acho que quando a gente estruturou o INCT nesse segundo ciclo, a gente também pensou muito nessa questão de trazer os jovens pesquisadores que estavam ingressando agora na carreira, né? Teve concurso em várias universidades recentes, né? Então, que foram formados por nós no primeiro ciclo e que ingressaram na UEG, na PUC, na própria UFG, né? Nos IFs. Então, a gente já pensando nisso, né? Colocou isso como uma meta, né? Do INCT de tentar, de novo, agora para uma nova geração de jovens pesquisadores, né? Para a gente fazer esse aporte também, porque a gente sabe que captar recurso em maior escala não é trivial, né? E a gente precisa, então, puxar esse pessoal que está começando para eles entenderem a lógica, entrar no sistema, né? É uma questão de entrar aí no sistema. Então, acho que a gente pode pensar em deixar uma mensagem aqui para como a gente quer alcançar, né? Desde o ensino lá na escola até a universidade, que a gente... como que a pessoa, né, que quer entrar nesse sistema em qualquer fase dessa poderia começar a buscar o que seria importante para essa pessoa, né, buscar em termos de formação. Podemos? Podemos. Bom, eu participei da cerimônia da Olimpíada de Informática na última semana, e eu usei um exemplo da minha formação. Primeira aula de Química Experimental. Eu simplesmente acendi uma vela, esse era o experimento, e eu tive que observar a vela dela queimar por completo. E qual era o recado que o professor quis me passar? Seja observador. Então, qual é o recado que hoje eu tenho condições, né, de mais precioso de falar para os jovens que estão iniciando ou pelo menos despertando o interesse pela ciência? Sejam observadores. Observem tudo ao redor. E a partir dessas observações, se questionem. Nunca aceitem aquilo que as pessoas dizem que funciona daquela forma. Se questionem e busquem entender como é que você faria diferente. Para os jovens pesquisadores, agora numa outra fase da carreira, nunca esperem que os outros façam por você. Vão atrás e busquem ajuda. Interajam e tenham sempre em mente que o coletivo faz a diferença sempre, em todos os lugares. Então, esse é o meu recado. Fantástico. E eu acho que os pesquisadores, eles são, assim, um gueto, vou dizer assim, que é um dos mais fáceis de entrar. Basta ter boa vontade, né? Você se aproximar. Hoje é muito fácil, a gente tem informação para todos os lados, você buscar um projeto de pesquisa, buscar uma rede, é muito simples, né? Não é há anos atrás que a gente tinha que ir lá e saber qual que era o chefe lá da pesquisa. Então, hoje, se aproximar, buscar participar de coleta de dados, né? O Araguaia aí é um exemplo disso. O quanto que conseguiu envolver pessoas lá da comunidade, né? Então, todas as pessoas, elas são bem-vindas em um grupo de pesquisa. E ficam aqueles que realmente, né, tiverem a vocação e quiserem seguir essa carreira de pesquisador, que é para atuar em qualquer lugar, né, dentro da comunidade. Então, eu acho que é isso, né? Venham, participem, que a pesquisa realmente é encantadora, é a descoberta, é a observação, né? E é aquilo que você pode deixar aí para o futuro. Quando a gente não estiver mais aqui, os frutos das nossas pesquisas estarão, né? Então, eu acho que é muito importante a gente deixar essa mensagem. Excelente. Eu acho que a gente está caminhando, né, para o final desse episódio. Eu queria agradecer demais, Priscila, pela participação, né, o Wendel.
inclusive para vocês, né, vamos dizer assim, nessa posição de liderança, né, vamos dizer assim, na área de pesquisa, e você agora, né, na vice-reitoria da instituição como um todo, você vai ter esse olhar, né, em termos de, desde a formação até a extensão, interações, quer dizer, então tudo isso é muito bacana de vocês poderem ter participado, e eu acho que a mensagem, né, em termos da gente fazer esse tipo de conversa, né, e divulgar esse tipo de conversa é importante para as pessoas entenderem o papel da universidade e o papel da instituição. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço. Para mim foi muito importante poder participar e falar um pouco aí sobre o nosso mundo, né, o mundo da pesquisa, aquilo que a gente gosta de fazer. Eu também agradeço o convite feito pelo professor José Alexandre, professora Mariana, e parabenizo, acho que o INCT, acho que ações como essa, acho que precisam estar presentes no nosso dia a dia, não só no nosso, mas de toda a comunidade, né? Então, falar de ciência é sempre muito prazeroso, e saber como que as coisas funcionam é melhor ainda. Porque imagina se nós soubéssemos como que as coisas funcionavam 20 anos atrás, né? Tudo teria sido mais fácil, né? Mas não, a gente foi atrás, né? Então agora é nosso papel fazer as coisas acontecerem diferente. Então, parabéns a vocês. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Ciência Adaptativa. Se vocês gostaram, compartilhem com seus alunos, com os amigos. E é isso. Vocês podem acompanhar, né, todo o trabalho, né, do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia nas redes sociais, na nossa página. E espero vocês no próximo episódio.